tá bom? Vou colocar para vocês ouvirem, tanto os verbos quanto o vocabulário. Verbs. To bark, to collect, To harm. To jog. to prepare, to suffer, To tie. To watch. to worry. Vocabulary, Article. Environment. literature, project, Sustainability. Test. Bom, fácil, fácil, certo, turma? Lembrando, teacher, você vai dar a tradução dessas palavras? Eu vou falando sobre as palavras e aí vou soltando algumas traduções, assim como eu fiz na introduction, que eu já falei alguns, né, para vocês, mas qual que é o nosso momento, como nós estamos fazendo de algumas unidades para cá. O próprio aluno vai atrás da informação do que quer dizer aquela palavra, por quê? Porque vocês têm que saber pesquisar. Então, a teacher fala a maioria das palavras. Se você tem algum verbo, algum vocabulário que você não conseguiu encontrar, mas que você tem curiosidade, você quer saber, pergunte para a teacher. Mas tem que esgotar as formas de procura, para vocês entenderem que quando você está sozinho, você também consegue estudar e muito bem. E o estudo sozinho, ele é muito prazeroso, porque nós conseguimos ter autonomia, né? Nós conseguimos ver, enxergar que nós somos capazes de fazer aquilo, né? Que tudo é possível, tá bom? Então, estou aguardando vocês, caso tenham alguma dúvida para perguntar para a teacher. Mas eu tenho certeza que vocês são alunos totalmente dedicados e que vão conseguir fazer da melhor forma possível, não é? Bom, em seguida tem os exercises dessa página. O exercises, ele fala assim, follow the model. Então, siga o modelo, tá bom? O example que ele deu, example é I work every day. E, entre parênteses, escrita a palavra now. Como que eu uso isso? Então, ó, I work, sem o ing, every day, quer dizer o quê? Eu trabalho todos os dias. Só que ele quer falar que ele está trabalhando agora. Então, se está acontecendo essa ação agora, o que, que precisa? Do ing. Não está falando o que ele faz no dia a dia, o que ele fez ontem, o que ele vai fazer amanhã. Ele está falando o que ele está fazendo agora, está acontecendo, tá? Neste exato momento. Por isso que tem o now para você incluir, porque now quer dizer agora. Então, sempre vai ter this moment, now, for the moment, porque ele quer dizer para você que aquela ação está acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. I work every day, entre parênteses, now. Você vai colocar I, qual que é o verbo to be que acompanha o I? Am, não é isso? Se fosse you, teacher, are, you are. Mas não é, é o I, então você vai colocar am. Aí o verbo principal, aí, olha, ele já mostra, work. Ah, mas eu quero falar que está acontecendo agora. Se está acontecendo agora, você vai colocar ing no final do verbo principal. Então, working. E você está trabalhando todos os dias? Você fala assim, ó, eu trabalho todos os dias. Mas se você está trabalhando agora, você tem que colocar o agora, não todos os dias, certo? Porque é a ação do momento. Então, você tira o everyday e coloca now. I am working now, tá bom? Em seguida, vocês vão fazer a letter A, B, C, D, de acordo com esse exemplo, tá bom? Na próxima página, ele vai ensinar para vocês o momento deste tempo, mas na interrogativa e na negativa.
Como é que faz isso? Lembra como a teacher já ensinou como que faz uma interrogative? Uma interrogative é uma pergunta. Uma pergunta precisa do quê, turma? Pontuação, certo? Pontuação. Qual é a pontuação da pergunta? Ponto de interrogação. Preste atenção que não é ponto de exclamação. Exclamação a gente usa quando nós estamos surpresos com alguma coisa. Quando nós queremos dar um elogio de forma surpreendente. Mas para a pergunta é ponto de interrogação. Olha só como desenha o ponto de interrogação, tá bom? Se você não coloca isso em uma pergunta, as pessoas não vão entender que você está perguntando. Elas vão achar que você está afirmando ou negando. Mas isso, se você faz desta forma, você cria uma interpretação errada na pessoa que está lendo. E você pode ser muito mal interpretado na forma com o significado do que você quis dizer, tá bom? Então, vamos lá. Interrogative. Sempre pega o verbo auxiliar e coloca na frente. E depois vem o sujeito. O verbo auxiliar, nesse caso de I, é o verbo to be, não é? Que é am. Então, você vai colocar am primeiro e depois o I. E vai continuar a frase. E ponto de interrogação. Então, am I reading a book? Are you writing a letter? Is he studying for a test? Is she jogging in the park? Is it barking? Are we talking to the teachers? Are you watching TV? Are they tying the shirts? Ótimo, então interrogativo sempre vem o verbo auxiliar na frente do sujeito e ao final da frase você coloca o ponto de interrogação. Agora, na negativa, então, o que acontece na negativa? Eu estou negando. Para eu negar, o que eu preciso ter? O não, certo? Se eu não tenho não na frase, eu estou negando? Não, não estou negando, eu estou afirmando. Se eu quero negar, eu tenho que colocar o não na frase. Para colocar o não, ele sempre vai vir depois do verbo auxiliar. Então, ele vem entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Por exemplo, I am not reading a book. Vejam só, bem aqui no primeiro exemplo que ele dá do negativo. I am not reading a book. Am é o verbo auxiliar, not é o não, o reading, o verbo principal, main verb. ing, porque nós estamos falando qual é o tempo verbal, tá bom? Do verbo. A book. Aí segue o final da frase. Segundo, you are not writing a letter. You are not writing a letter. He is not studying for a test. She is not jogging in the park. It is not barking. We are not talking to the teacher. You are not watching TV. They are not tying their shoes. Tá bom? Negativo. Então, ele aqui embaixo ele começa a falar sobre uma regra, tá? Regra comum, né? Então, olha lá. A teacher falou verbo to be primeiro, am, are ou is, de acordo com o sujeito que você está usando, mais o main verb, que é o verbo principal. Verbo principal pode ser read, pode ser write, pode ser study, pode ser jog, pode ser bark, pode ser talk, watch, tie, né? Então, ó, read, writing, studying, jogging, bark, talking, watching e time. Mais o ing. Olha aqui, ó, ing aqui, ing, ing. Aqui também no negativo, ó. ing, ing. Muito fácil. Regrinhas. Lie ou tie, quando termina com i e o e, você tira o i e o e coloca um y no final. E consegue continuar com ing.
Então, lai, tai. Tira o i e o e. Isso é regrinha muito antiga que nós já vimos, certo? E coloca o y no lugar e coloca ing. Então, admite. Ó, termina com T mudo. Nós temos aqui consoante, vogal, consoante. O que eu faço quando eu tenho isso? Eu dobro a última consoante. Então, fica agora um double T. Então, um T dobrado, admirim, tá? Run, 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 mesma coisa, vogal, consoante, vogal, consoante. Você vai dobrar a última consoante, vai colocar o ing, running, right. Terminou com e, você vai tirar o e e vai colocar ing, writing, tá bom? Seguindo essas regras, você vai adicionar o ing nos seguintes verbos. Ele te dá uma listagem de verbos, adding ing to the following verbs. To come, to study, to watching, to play, to listen, to jog, to dance, to read, to begin. E vai colocar o ing no final. Próxima página, exercício 3. Ele fala, turn the sentence into interrogative and negative forms. Então, mude as frases para a forma interrogativa e para a forma negativa. Então, ele já te dá a afirmativa. I am playing volleyball right now. Você vai colocar essa frase na interrogativa e depois na negativa. Como é que fica? Na interrogativa, pego o meu verbo to be, coloco antes do meu sujeito, continuo a frase e coloco o ponto de interrogação. Como é que fica a minha negativa? Entre o verbo auxiliar e o verbo principal, eu coloco o not. E continuo a frase e ponto final, porque não é uma pergunta, é uma negação, tá bom? Assim você vai fazer na letra B, na letra C, na letra D e na letra I. Vamos ler o que ele fala aqui embaixo. Ó, the present continuous tense may express activities happening now or activities happening around now, and not necessarily this very moment. The present continuous is also used to express activities happening in the near future, especially for planned future events. Então, o que ele fala aqui? Ó? O tempo verbal, que é o presente contínuo, que é o que está acontecendo, ele deve expressar atividades que estão acontecendo agora ou atividades que estão acontecendo próximo do agora, tá bom? Não precisa ser agora, nesse momento, ele está acontecendo, está começando a acontecer, ou então não necessariamente que esteja neste momento. Então, o presente contínuo, ele também costuma expressar atividades que podem estar no futuro próximo, tá? Especialmente quando, assim, o futuro é planejado, aí ele costuma aparecer, tá bom? Bom, exercício seguinte,